Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Quero ler rapidamente esse versículo para a gente orar e ir ao nosso avivalista de hoje. Jerônimo Savonarola, aleluia, um precursor da reforma. Atos capítulo 1, versículo 8 fala o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, interpretando rapidamente esse versículo, o Senhor diz que haverá um poder que virá sobre nossas vidas. E esse poder está disponível, ele já chegou até nós, amém? Na pessoa do Espírito Santo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós que fomos batizados nesse Espírito, lançados e imergidos nesse Espírito Santo, a Bíblia fala sobre esse Espírito Santo dentro de nós, nos guiando, esse Espírito sobre nós, nos capacitando, nos revestindo de poder, e esse Espírito se manifestando através de nós. Deus nos chamou para ter uma vida cheia do Espírito Santo, amém? E eu quero destacar só um ponto nesse versículo que diz: e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunhas aí é mártir, é a mesma palavra que dá origem à palavra mártir. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: que o poder de Deus vem sobre mim, vem sobre a sua vida, para nos capacitar a sermos testemunhas. E se necessário, até mesmo diante da morte, nós temos o poder capacitador do Espírito Santo, que vem sobre nós e nos capacita a sermos fiéis testemunhas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amado Deus, fala conosco, Deus. Ministra os nossos corações, que esse poder do Espírito Santo venha sobre cada um aqui que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo, Deus. Toca as nossas vidas e nos capacita a sermos testemunhas fiéis. Mesmo diante da morte, que nós possamos ser fiéis a Ti, não negar o Teu nome e reconhecer que Tu és o Senhor absoluto de nossas vidas. Amém? Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero sem mais demoras falar sobre o avivamento de um monge. De um monge mesmo. O nome dele é Jerônimo Savonarola. Tem várias coisas aqui que eu quero ler, mas eu quero também falar de forma espontânea algumas coisas. Jerônimo Savonarola, ele nasceu em 1452. Isso mesmo. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1498. Ele viveu de uma forma rendida a Deus, sabe? Ele no começo da sua fé, ele buscava muito ao Senhor, ele orava, ele buscava de Deus, mas a história conta que em uma fase da sua vida, quando ele estudava Platão, Aristóteles e os filósofos, ele de fato teve a sua alma ressequida. Essa expressão que os historiadores usam, ele teve um período de esfriamento, sabe? Um período de distanciamento realmente do Senhor, até que em um determinado momento da sua vida ele não suportava mais lidar com a frieza, com o paganismo, com a idolatria e com o tamanho distanciamento das pessoas de Deus. Sabe o que ele decidiu fazer? Ele passou 7 anos em um mosteiro. Realmente ele foi para um mosteiro e ali ele começou a orar e clamar a Deus. E entenda, ele não chegou no mosteiro dizendo: eu quero ser um monge. Não, ele chegou e disse: deixa eu fazer o serviço mais simples, mais ralé aqui do mosteiro. Eu quero ser o serviço geral aqui desse mosteiro. Eu quero fazer aquilo que tiver de mais simples. E naquele mosteiro, durante 7 anos, ele buscou o Senhor. Ele orou, ele se colocou diante de Deus, ele estudou a palavra do Senhor. Até o dia que Deus começou a falar com ele, ele teve visões do Senhor, onde Deus mostrava para ele que era a hora de sair do mosteiro e começar a se levantar como voz profética para aquela geração. Sabe? Jerônimo Savonarola, ele se levanta de 1496 a 98. Mais ou menos esses 2 a 3 anos. É o período de um grande avivamento ali em Florença, na Itália. Era uma cidade muito pagã, era uma cidade muito idólatra, muito longe de Deus. E esse monge, ele se levanta na autoridade do Espírito Santo para profetizar, para declarar a santificação do Senhor, para declarar a vontade de Deus e para profetizar a palavra de Deus sobre as pessoas. Vamos ler um pouco aqui o que o autor fala sobre ele. Quando ele começou o avivamento, de Savonarola, Martinho Lutero era apenas um pequeno menino na Alemanha. Se eu não me engano, ele tinha cerca de 15 anos. Savonarola, ele chorava e lamentava a impudícia, o luxo e a crueldade de muitos líderes na igreja.
ficava deitado, prostrado durante horas a fio sobre os degraus do altar na igreja, chorando e orando pelos pecados de sua época e os pecados da igreja. É isso que nós precisamos fazer, amém? Chorar pelos nossos pecados, pelo pecado do nosso povo, pelo pecado da nossa igreja e clamar a Deus por misericórdia, para que Ele venha com o seu avivamento sobre nossas vidas. Martim Lutero chamou de mártir do protestantismo. A sua vida é mais um exemplo glorioso de que um guerreiro de oração, pela graça de Deus, pode ser usado para virar a maré e preparar o caminho para um poderoso avivamento do Senhor. Vem comigo. O autor vai dizer aqui, um dia, Deus de repente deu-lhe uma visão. Os céus se abriram e uma voz ordenou que ele anunciasse ao povo as calamidades futuras da igreja. Transbordando de poderosa unção do Espírito Santo, Savonarola começou a pregar pura para a população. Ele começou a pregar. Quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, a voz de Savonarola trovejava ao denunciar os pecados do povo. Um poder avivador se apoderou de toda a região. Seus ouvintes, homens e mulheres, poetas, filósofos, artesãos e trabalhadores braçais, choravam aos soluços. As pessoas andavam pelas ruas tão impactadas pelo convencimento do Espírito Santo que durante dias ficavam pasmas e sem palavras. Por 8 anos, Savonarola pregou na grande catedral de Florença, na Itália. Savonarola profetizou que estaria com eles apenas 8 anos. Antes de qualquer coisa acontecer com ele, ele havia profetizado: estarei com vocês durante 8 anos, profetizando e pregando o Evangelho de Deus. A reforma por toda a cidade. O Espírito do Senhor estava sobre Savonarola. Ele profetizou que o governante da cidade, o Papa e o rei de Nápoles morreria dentro de 1 ano. E foi o que aconteceu. Aleluia. Entende, irmãos? Ele profetizou 3 mortes durante 1 ano. Que durante esse 1 ano, essas 3 pessoas morreriam: o governador, o Papa e o rei de Nápoles. E isso de fato aconteceu. Por vezes ele profetizou que Deus puniria Florença com uma invasão vinda do outro lado dos Alpes. O rei Carlos VIII da França e seu exército atravessaram os Alpes e prepararam para o ataque. Ele profetizou que esse ataque aconteceria. E de fato aconteceu. Ele se preparou e veio para o ataque. Mas Savonarola saiu sozinho para se encontrar com eles. Enfrentou sozinho o exército francês. E 2 vezes persuadiu o rei a voltar e não atacar a Florença. Eu fiquei todo arrepiado agora, irmão, já lendo essa história. Como é que um homem sozinho sai para encontrar um exército que vem contra a sua nação para guerrear e os convence a voltar e desistir de invadir a sua cidade e o seu país? Que obra maravilhosa. Eu não lembro bem se é a rainha da Inglaterra, Elizabeth, que diz o seguinte: eu temo mais. Alguém pode me corrigir aí nos comentários se eu estiver errando. Eu temo mais a John Knox de joelhos do que a qualquer exército do mundo. A rainha da Inglaterra diz essa célebre frase: eu prefiro enfrentar qualquer exército do que saber que John Knox, se eu não me engano ele era um escocês, está de joelhos orando contra mim. Irmãos, entendamos que há poder na oração do seu povo. Há poder quando um justo se coloca diante de Deus para orar. Deus usa Savonarola de forma gloriosa, de forma poderosa, e impede a invasão do rei, qual é o nome dele? Carlos VIII da França. Através do seu convencimento ali, aquele rei desiste de invadir. A rainha da Inglaterra diz em algum momento da história que teme que John Knox esteja orando contra ela. E eu quero que você entenda que o diabo teme e estremece quando você dobra os seus joelhos, sabe? Alguém já disse que o tipo de pessoas que ele mais teme é aquele pessoal de pé para trás. Porque quando nós nos colocamos de joelhos, os nossos pés ficam para trás. Então é isso. Que nós possamos ser incentivados, estimulados,
despertados para nos levantarmos como verdadeiros guerreiros de oração. Entenda, Savonarola se levanta em um período muito complicado, em um período muito pesado, onde o paganismo e a idolatria e as pessoas viviam longe de Deus. Mas ele entende o chamado da parte de Deus e ele se propõe a ser a voz profética que a geração dele precisava, a ser o precursor da reforma e de um grande avivamento. O próprio Martinho Lutero, principal nome da reforma, o reconhece como um mártir protestante, como um homem que foi precursor de um grande avivamento. Amém? Vem comigo nessa história poderosa e maravilhosa. Esse avivamento trouxe imensas transformações morais. O mundo parou de ler livros vis e mundanos. Os mercados restituíram às pessoas os lucros excessivos que tinham extorquido. Criminosos e moleques de rua pararam de cantar cantigas pecaminosas e começaram a cantar hinos nas ruas. Foram proibidos e abandonados os carnavais. Foram feitas gigantescas fogueiras em que livros mundanos, máscaras, perucas e ilustrações obscenas foram queimadas. As crianças faziam procissão de casa em casa cantando hinos, conclamando todos ao arrependimento e a tirar das casas toda espécie de vaidade. Fez-se uma grande pia octogonal de objetos mundanos na praça pública de Florença, em 7 níveis, de cerca de 18 metros de altura e 73 metros de circunferência. Enquanto soavam os sinos, o povo cantava e o fogo ardia, lembrando a fogueira do avivamento do apóstolo Paulo em Éfeso, séculos antes, em Atos 19, versos 18 a 20. Que obra maravilhosa! As pessoas se reuniram para queimar aquilo que era mundano, aquilo que era pecaminoso, aquilo que era símbolo de idolatria, aquilo que era pornográfico. Eles colocaram em uma grande fogueira e começaram a queimar, porque estavam ali sendo levadas e impelidas por Espírito ao arrependimento e à mudança de vida. Aleluia. Savonarola, ele vai passar por algo terrível, assustador, mas ao mesmo tempo maravilhoso e glorioso. O corrupto Papa, os cardeais e os sacerdotes estavam enfurecidos com Savonarola. Com o tempo, inimigos políticos e religiosos incitaram uma rute turba a atacar Savonarola. Derrubaram portas do santuário do convento, onde ele estava, e o capturaram. Savonarola foi torturado severamente, e os seus inimigos tentaram fazer com que confessasse heresia. Suas mãos foram amarradas por trás. Ele foi içado a grande altura e deixado cair quase ao chão. E imediatamente içado de novo pela corda, puxando os ombros e rasgando seus músculos. Brasas vivas foram colocadas em seus pés para que ele abjurasse. Ele recusou. Isso foi repetido diversas vezes. De volta à sua cela, Savonarola se ajoelhava e pedia a Deus que perdoasse o povo. Finalmente, Savonarola e mais 2 monges, companheiros, foram levados para a execução diante de uma multidão de milhares de espectadores. Terrível silêncio pairou sobre a turba. As últimas palavras de Savonarola foram: não deveria eu voluntariamente morrer por aquele que tanto sofreu por mim? Em seguida, comungou tão profundamente com Deus que parecia totalmente alheio ao que acontecia ao seu redor. Ele e seus 2 amigos foram enforcados na praça e seus corpos foram queimados. Mais um mártires para a nossa história. Mas alguém que entrega a sua vida e derrama o seu sangue para que hoje eu e você pudesse ter vida. Sabe, eu lembro de uma história de alguns jovens que estavam se vendendo como escravos para que pudessem entrar em uma nação onde eles não poderiam entrar como pessoas livres. Eles precisavam se fazer escravos para entrar nessa nação e nessa nação poder pregar o evangelho. E aqueles irmãos moravianos, foram questionados e perguntados: vocês estão loucos? Vocês estão entregando a vida de vocês para se vender como escravos?
Pode ser que nunca mais vocês consigam voltar. Pode ser que nunca mais vocês consigam ver os pais de vocês. Pode ser que nunca mais vocês consigam entrar numa faculdade, fazer um concurso, retomar os estudos de vocês, sei lá o que. Vocês podem estar indo de uma vez para sempre. E a vida de vocês, o futuro de vocês está sendo totalmente estragado. E aqueles jovens olhou nos olhos daquelas pessoas. Cheio de compaixão, olhou e disse, sabe por que nós estamos indo? Para que o Cordeiro de Deus, que foi morto, para que o Cordeiro de Deus receba a recompensa da sua obra lá na cruz. Eu quero entregar a minha vida nessa obra, nessa causa. Eu quero me vender como um escravo missionário para poder pregar o Evangelho e alcançar outras vidas, para que o Cordeiro de Deus receba aquela recompensa daquela cruz, sabe, irmãos? Nós nunca poderemos pagar o preço pago naquela cruz há quase 2000 anos atrás, mas é certo que a nossa vida pode sim ser uma resposta à vida de Cristo naquela cruz. Eu quero citar mais um versículo para a gente concluir essa leitura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e reviveu. Aleluia. Que seja essa a resposta do nosso coração. Que a morte dos mártires possa falar alto e conclamar as nossas vidas e nos instigar a ter uma resposta de um evangelho não medíocre, mas de um evangelho de fogo e que traz a vida de Deus aos corações. Quero concluir essa leitura com você. Um homem pode transformar o mundo. Uma mulher pode transformar o mundo. Um assistente social pode transformar o mundo. Um advogado pode transformar o mundo. Um fisioterapeuta pode transformar o mundo. Um serviço gerais pode transformar o mundo. Uma pessoa, por mais simples que seja, ela pode transformar o mundo. E por mais culto que seja, ela pode transformar o mundo. Deus chama a todos quantos Ele quer chamar, para que possa essas pessoas ser instrumento do seu propósito aqui na terra. Que nós possamos olhar para esses que vieram antes de nós, como Savonarola, que foram mortos, torturados, enforcados, queimados em fogueiras, para que esse evangelho pudesse chegar a nós e para que nós possamos ter uma resposta satisfatória à causa de Cristo. Deixa eu ler aqui para a gente concluir. Um homem sozinho, totalmente entregue a Deus, ardendo de paixão por avivamento na igreja e pela salvação do seu povo durante vários anos, mudara a maré contra a maldade na igreja, no governo e na vida do povo. Se Deus pôde usar Savonarola e trazer tão poderoso avivamento em tempos tão improváveis, o que Ele poderá fazer em resposta a um movimento de oração da parte de milhares de crentes e líderes cristãos que amam a Cristo hoje? Será que prepararemos o caminho do Senhor como fez Savonarola? Estaremos nos alimentando da palavra de Deus, memorizando boa parte da Bíblia, como Ele fez? Passaremos as noites e horas em oração e jejum como Ele? Savonarola não temia homens nem demônios. Ele expunha o pecado onde quer que os encontrasse. Foi pioneiro da reforma protestante, embora permanecesse fiel à Igreja Católica Romana. Mesmo excomungado pelo Papa, do púlpito, Savonarola respondeu que antes importava obedecer a Deus do que aos homens. Afirmou que o Papa era pessoa falível como os demais pecadores e que errava e pecava como qualquer outro homem. Savonarola ressaltou que o líder daquela época, o Papa Alexandre, havia comprado ilegalmente seu ofício com dinheiro e não era nem crente. Ao crescer, Martinho Lutero foi grandemente influenciado pela vida, pelo ministério e pela morte de Savonarola. Com certeza, Savonarola é um dos grandes heróis da história da igreja e na história dos avivamentos. Ele estará diante do trono do juízo de Deus, como testemunha contra todos os que nos dias atuais negociaram a sua consciência e ficaram calados para conseguir favores e posições na igreja, nas empresas e nos governos da terra. Savonarola estará lá para denunciar os covardes que deixaram de condenar o pecado nos altos lugares, que diluíram suas convicções a fim de conseguir promoções, posições ou poder, até mesmo nas denominações
e organizações cristãs. O autor diz que Savonarola com certeza estará lá no juízo para julgar aqueles que foram frouxos, que foram covardes, que foram tímidos, que diluíram a sua fé e a sua convicção para não desagradar as pessoas. Escute o que ele falou. Mas antes importa agradar a Deus do que aos homens. Que o